Olá, galera do Balacobaco, do New Balacobaco, agora direto do Paranoá, do Distrito Federal. Eu escolhi esse primeiro programa do New Balacobaco, dessa nova etapa, uma entrevista que eu fiz com o Ronald, um amigo de longa data, desde a época da graduação, que hoje ele é pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O Ronald nos fala de sua experiência no doutorado e outras experiências de sua vida. Eu tenho certeza que você vai gostar. Quero aproveitar para mandar um forte beijo, um abraço para sua filha, Flora. Hoje é acadêmica de Direito e futura jurista, uma jurista, tenho certeza que de excelência, que o Brasil tanto precisa. E também para a Bela, a sua outra filha, agora publicitária, e uma cantora de excelência, uma voz impagável, Starlight. Flora, que o seu caminho seja sempre de luz, e Starlight, que a sua carreira seja cada vez de mais sucesso. Vocês merecem. Também quero mandar um abraço e um beijo para a Carla, a esposa do Ronald, que estão lá em Cachoeira Paulista. Essa entrevista ela foi feita na época da pandemia, mas já estávamos vacinados. Eu também... Espera um pouquinho, mas você não se inscreveu em nosso programa do YouTube? New Balacobaco, se inscreva, toque o sininho, se inscreva também no Instagram, e se inscreva no Papum Receitas do Coração e no Jorge Henrique Escola de Alquimia, e toque o sininho para você receber todas as notificações, todas as novidades do nosso programa. E compartilhe com todo mundo, com os amigos, amigos dos amigos, parentes, vizinhos, todo mundo. E aqui o nosso assistente. O nosso assistente é o óleo. Ele veio falar um óleo para todo mundo. Rodou. Olá, galera do Balacobaco. Hoje estamos em Cachoeira Paulista, com um grande amigo, Ronald Bus de Souza. O Ronald irá nos presentear com uma história que pode ser a sua também. Nesse momento de pandemia que estamos todos perdidos e os estudantes buscando novas carreiras, uma nova vida, uma nova oportunidade, Então é importante a gente ouvir também os profissionais e como eles tiveram a sua trajetória. Oi, Ronald, tudo bem? Oi, Walter. Eu gostaria que você apresentasse para o pessoal do Balacobaco com Walter Pinaia, quem é Ronald? Bom, meu nome é Ronald Bus de Souza, eu sou oceanógrafo formado em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. É a primeira faculdade de oceanografia do Brasil, Ela vai completar 50 anos de vida, de história, no ano que vem. E a gente o meu desenvolvimento profissional veio desse sonho de ser oceanógrafo. Desde pequeno eu sempre sonhei em estudar o mar, gostava muito de saber sobre as histórias que aconteciam embaixo d'água, num ambiente onde o ser humano não vive. Então isso sempre me intrigou, uma fronteira nova de conhecimento, de percepção. Desde pequeno, eu lembro que com 5 anos eu já queria ser marinheiro, porque eu não sabia que a profissão de oceanógrafo existia. E ao longo do tempo, até eu ser adolescente, quando eu fiz o meu vestibular, eu cresci estudando, com interesse em ciência, em descobrir as coisas, e essa faculdade me trouxe um grande sonho à realidade, Quando eu acabei a faculdade, o que eu fiz? Continuei na pesquisa, continuei estudando, continuei trabalhando com ciência, ligado à área de oceanografia física nesse momento, depois de passar por toda a universidade, aprender sobre os animais marinhos, sobre os invertebrados, que me causava muita vontade de estudar, sobre as plantas que habitam o oceano, sobre o fitoplâncton que controla as mudanças de carbono que acontecem entre a atmosfera e o oceano. Eu
aprendi muito sobre a parte física do oceano, as correntes marinhas, o que controla a circulação dos oceanos, o que controla o clima do planeta. Isso me interessou. E eu aprendi a utilizar técnicas que levam em conta imagens de satélite para usar, para estudar o oceano. E por conta disso eu vim fazer o meu mestrado na área de sensoriamento remoto, que é a utilização de imagens de satélite para estudar o ambiente terrestre, o ambiente do planeta Terra. E depois disso eu fui para o exterior fazer doutorado em oceanografia física, também utilizando dados de satélite. Então foi um crescendo assim, mas um crescendo que me trouxe muita satisfação e muita realização profissional. Eu gosto muito do que eu faço. Tá. Lá no início, né? Quando você soube da profissão de oceanógrafo, né? Agora eu sei o que eu quero para minha vida, né? E aí você falou para sua família: vou fazer oceanografia. Como que foi a reação deles? O meu pai já sabia, o meu pai meio que controlava o que eu fazia, me ajudava nos estudos, fomentava a minha percepção de querer criar e querer saber mais o tempo inteiro, né? A minha mãe sempre me apoiou em todas as coisas que eu fiz. Depois de muito tempo, ela percebeu que o filho dela foi feito para ir para o mundo mesmo, né? Então sempre esteve próximo mesmo, distante. Mas meu pai foi o que disse: bom, você quer ir? Eu te dou toda a força e te ajudo a montar a tua primeira casa. Então eu lembro muito bem quando a gente foi a Rio Grande. Eu morava numa outra cidade no interior do Rio Grande do Sul. E eu já conhecia um pouco do Brasil porque meu pai era militar, já tinha morado principalmente no Rio de Janeiro. E ele me levou a Rio Grande, montou a casa para mim e disse: agora você tem que encontrar uma pessoa para morar com você, para te ajudar com as despesas que você vai ter, as coisas novas na sua vida. E essa pessoa que eu encontrei foi o Walter, que é uma história nova para o Balacobaco. Com certeza. É uma história muito bonita e linda. Tem muitas pessoas, né, que têm dificuldade com a família, né? De ter um sonho, né? Então a pressão familiar de amigos, né, de pessoas que estão em sua volta é muito grande na decisão da sua vida, né? Então o que eu acho que é assim, importante para as pessoas pensarem, né, que mesmo que elas estejam contra, ou a família esteja contra ao sonho dela, né, é importante correr atrás do sonho. E se ela estiver numa faculdade ou algum curso, alguma carreira, e ver que não está feliz, né, que ela pode sim ter o direito de estar mudando, não importa o tempo que for e quantos anos tenha. Com certeza. Né? Porque tem muita gente que fala também isso. Ah, não, a pessoa já é velha para ficar mudando. Não existe isso. Eu também acho. Né? Você nunca é velho para perseguir o seu sonho, né? Isso Perfeito. É importante. E o meu, por exemplo, apesar de eu me considerar realizado, todo dia tem um sonho novo, uma realização nova, uma percepção nova, um feito novo. Né? Para sempre ir atrás do sonho e sempre ter o porquê lutar. Agora, a relação com a família, ela precisa ser aberta desde o começo, para você não sofrer esse tipo de coisa. Né? Obviamente que para você negociar com seu pai ou sua mãe, você tem que mostrar desde o começo que você está apto, que você tem interesse de verdade, que você não está indo para uma outra cidade, que aconteceu com vários colegas nossos, com dinheiro, digamos assim, com chance de viver numa outra cidade sem passar trabalho, né? Não foi o caso de todo mundo, mas essas pessoas muitas vezes jogam fora essas oportunidades. Esse é o outro lado da moeda também. Você vai realizar um sonho, oferece à sua família a ideia de que aquele é o seu sonho, e que quando você chega lá você não se dedica suficientemente. Então não se encontra. Então esse sonho, ele some, ele passa. E a sua família acaba pensando: pô, realmente eu tinha essa experiência, eu não deveria ter deixado meu filho ir. Mas agora tem uma diferença grande que não tinha na nossa época, né? Você tem o SISU, por exemplo. Você faz o Enem e através do Enem você tem acesso ao SISU a qualquer universidade pública no Brasil. A gente não tinha isso, né? E normalmente os vestibulares eram no mesmo dia. Então você tem que ter a opção: ah não, agora eu vou para outro lugar. Então a chance, né, de ter uma oportunidade de fazer o seu sonho, correr atrás dele, está um pouco melhor. Lógico, o custo de vida tem todo esse tipo de coisa, mas tem uma outra diferença do que era antes. Não, é verdade. Né? Então o que precisa? Dedicação. Dedicação. No caso de quem está no ensino médio, né? É o caso da minha filha, Flora, que está agora estudando. Ela passa o dia inteiro estudando. Ela tem um sonho, mas a gente não conhece o sonho dela.
Sim, mas Flora, eu sei que você vai ser muito feliz e muito realizada. Não importa seu sonho, corra atrás dele. Com certeza. Seu pai vai sempre te apoiar, e todo mundo. Todo mundo. Né? E ela busca isso dentro dela. Exato. O isso, sonho perfeito. dela não precisa ser explicado para ninguém. O Exato. sonho dela é dentro dela e ela vai realizá-lo. Como ela sabe que vai realizá-lo? Se esforçando todos os dias. Exato. Porque para você escolher uma melhor universidade, uma melhor cidade, um melhor lugar, Tem que ter um empenho. para começar o seu sonho, você tem que se empenhar para conseguir uma boa nota no SISU, né? No Enem. Exato, exato. Então, todo mundo deve fazer isso. É óbvio que não é todo mundo que tem as mesmas chances de estudo, né? Sim, A nossa sociedade, infelizmente, é muito Desigual, né? desigual. Isso, né, conta muito. Lógico. Mas também conheço muita gente de origem humilde que se esforçou e continua se esforçando e está aí, realizada, exato. feliz, ensinando as outras né? pessoas. Uhum. E na nossa carreira tem muito isso, a gente aprende e a gente ensina. A vida é um ensinar, né? É um aprender e um ensinar. É sempre uma troca, né? Mas eu digo quando a gente fala de pesquisador, sim, normalmente sim. a pessoa coloca aquele cara tá do topo da pirâmide, ele é o maior, eu vou escutar tudo que ele diz. Não é assim. Exato. O cara que está no meu nível de estudo, digamos assim, já passei por isso tudo, tenho vários alunos formados em todos os níveis, eu aprendo com eles todos os dias. Lógico, com E certeza. é isso que faz a gente crescer. E agora, é assim, tem alguns programas, né, brasileiros, como por exemplo, que tinha o Ciência Sem Fronteira, né, e depois as bolsas sanduíche, né, onde as pessoas vão para o exterior para complementar os seus estudos de pós-graduação, de mestrado, doutorado, né, e você teve a oportunidade de estar fazendo o doutorado no exterior. O que é ter vivido no exterior? E o que isso trouxe para a sua bagagem? Bom, eu, em paralelo com a oceanografia, né, eu não sei por quê, mas eu tenho uma vocação muito grande de estudar a história do mundo, história do homem, história da civilização. E desde que eu estava na faculdade, talvez até antes, eu sempre tive vontade de visitar a Europa e morar na Inglaterra. Por duas razões. Primeiro, pela história daquela ilha maravilhosa, né, que a gente não precisa relembrar aqui, mas é uma ilha que começou a aparecer no planeta desde a invasão romana, 2000 anos atrás, né, as grandes civilizações, as guerras, as conquistas, né, e o domínio do planeta e da língua inglesa que a gente vive até hoje por conta do Império Romano, do Império Britânico no final do século XIX e começo do século XX. Então eu queria conhecer a Inglaterra, eu queria aprender inglês, eu queria poder escrever como cientista numa língua que é a língua mãe da ciência no mundo hoje, na atualidade, que é o inglês. Eu fui para lá, não foi fácil, tive que concorrer com o Brasil inteiro. Naquela época a concorrência por bolsas era uma coisa aberta para todas as áreas. Então você submete um projeto, tem um aceite temporário de uma determinada universidade, de um determinado orientador, e aquilo junto com o teu currículo serve para te colocar apto a receber a bolsa. Eu consegui. Fui para a cidade de Southampton, no sul da Inglaterra, uma cidade histórica, né? Importante, o maior centro de oceanografia do Reino Unido, um dos maiores do mundo. Tive a chance de ser orientado por o maior oceanógrafo por satélites do planeta, o doutor, né, hoje professor Ian Robinson. Eu lia o livro de oceanografia por satélites dele na época que eu fazia mestrado no INPE, então eu sonhava um dia eu vou estudar com essa pessoa, uma pessoa maravilhosa que me ensinou muito. Mas a primeira coisa quando você pisa num outro planeta é sentir aquele ambiente e estar apto a aprender, estar aberto a aprender e ter a paciência de você errar e das pessoas não terem a paciência que deveriam ter com você. Você espera que elas tenham com você. Isso tudo passa. Eu tenho grandes amigos até hoje, né? Fazem 20 anos que eu me formei em Southampton como doutor, né? PhD em oceanografia. Fez 20 anos agora em julho desse ano. Comemorei muito, porque 20 anos passam muito rápido, você não imagina. E esses meus amigos de 20 anos atrás que eu criei e sustentei naquele tempo, que estão espalhados pelo mundo inteiro, são grandes amigos até hoje. Eu tenho muita saudade da Inglaterra, vivi 6 anos lá, acabei terminando o doutorado em 4 anos e trabalhei lá como pós-doc e também como funcionário de uma empresa durante 2 anos. E aquilo me realizou muito. Voltei para o Brasil e
aprendi, o que eu aprendi eu tento ensinar para as pessoas, né? E assim, como é que era, por exemplo, porque a gente sabe que tem a competitividade em todos os lugares, no mundo inteiro, né? E não é só isso, é na vida diária também, né? Como é que foi se adaptar à vida em outro país, na Inglaterra, outros costumes, né? Outra gente. O brasileiro ele tem aquela ideia sempre, né? E é assim mesmo, né? Ser muito afetuoso, né? Muito carinhoso uns com os outros. E muitos países têm um distanciamento, né? E como é que foi viver isso? O distanciamento ele é relativo, porque no meu ponto de vista o povo inglês é muito receptivo, muito amoroso. Tive grandes amigos. Nenhum desses amigos, óbvio que eu estava num ambiente que não é um ambiente normal, um ambiente universitário de nível mais alto. Tinha gente do mundo inteiro, tinha colegas, né? Tinha colegas que são grandes amigos hoje da Índia, do México, da Itália, dos Estados Unidos, da própria Inglaterra, da França. E é um misto de culturas que o Reino Unido, a Inglaterra em especial, cultiva desde a época do Império, né? Ou seja, quase 200 anos, onde o povo inglês aprendeu que a sensibilidade, a afeição é uma coisa importante no dia a dia. Você nota isso, óbvio, entre as pessoas. Então, aquela coisa de, peraí, não vou te encostar, isso aí eu também senti no Rio Grande do Sul. Eu voltei ao Rio Grande do Sul, depois de muitos anos morando em São Paulo. E lá no Rio Grande do Sul eu posso te garantir que as pessoas são mais afastadas, assim, menos afetuosas do que o inglês. Porque a gente cria aquela concepção de que o cara é frio, o cara é longe. Exato. Mas na verdade todo ser humano é igual em qualquer lugar. Não existe diferença de altura, de envergadura, de cor, de idade. As pessoas querem viver e serem felizes. Se você fomenta isso, se você mostra isso, você vai ser sempre bem recepcionado. E eu queria que você contasse, se você lembra, algum fato assim pitoresco que aconteceu nessa época que você viveu fora, que você achou que foi divertido ou que você lembra sempre, para que as pessoas também tenham, né? Que participem um pouco dessa história. A gente tem muitas histórias, né? Mas é engraçado a barreira da língua. Você vai para um país de língua inglesa, que obviamente a gramática e as palavras são completamente diferentes do português, não é uma língua latina. Então você tem que aprender como que do zero, né? E a gente aprende, tem que fazer uma prova de inglês para morar fora e você passa naquela prova, você aprende, você estuda. Mas chegando lá, a realidade é outra. As pessoas têm sotaque, as pessoas falam rápido, as pessoas de diversas classes sociais falam diferente, as pessoas que vivem em bairros diferentes falam diferentes. Existem bairros, por exemplo, de imigrantes indianos, onde o sotaque é completamente diferente. Eu tive realmente um grande amigo, tenho até hoje, que é indiano, que veio de Bombay para fazer o doutorado. Chegou no mesmo dia que eu lá, com o mesmo orientador, eu encontrei ele na fila de espera para fazer o registro acadêmico na universidade. Então foi o meu primeiro dia efetivo dentro da universidade para me cadastrar como aluno. E esse colega estava junto comigo, a gente começou a conversar, notamos que a gente estava fazendo o mesmo curso e que a gente estaria sendo orientado pelo mesmo orientador durante os próximos 4 anos. E eu conversei muito com ele e a gente de repente estava sentado na fila esperando, né? E todas as pessoas que estavam lá eram mais novas que nós. Aí foi chamando um, foi chamando outro, só sobrou eu e ele, meu amigo Subramanian. E a gente se olhou assim, que estranho, né? Chamaram todos e não chamaram a gente. De repente veio o nosso orientador, que a gente ainda não tinha encontrado, correndo e disse: "O que vocês estão fazendo aqui? O registro acadêmico dos alunos de doutorado é lá no outro campus, numa cidade, não é aqui. Aqui é só a graduação." Aí a gente falou: "Mas e agora? A gente não sabe nem onde é isso. Eu levo vocês." E nos levou. E foi a primeira conversa que a gente teve com o orientador entre nós três. E o meu orientador, eu vi que ele estava dirigindo e conversando com o Subramanian e não entendia muito o inglês do Subramanian, que era um inglês indiano. Mas eu estava entendendo, não sei por que motivo. Quando a gente chegou no registro acadêmico, só eu e o Subramanian, a mulher perguntou meu nome, data de nascimento, idade,
onde eu estava trabalhando, onde eu estava morando, eu respondi e tal. Quando chegou na vez do Subramanian, ela perguntou, "What's your name?" "Busu Subramanian." "What?" "Where do you live?" Perguntou, "Onde você mora?" "I live in Street Floral." Aí eu vi, cara, ninguém entendia, só eu. Então essa coisa ficou marcada pra mim. Porque às vezes a língua pode não ser barreira se você está aberto. Sim, exato. E ser amigo de alguém. Porque e acontece mesmo, né? Não é só na Inglaterra, isso é em qualquer lugar, né? É o brasileiro mesmo, né? Então ele acha que, eu sei falar inglês, eu sei falar espanhol, e chega no lugar e a pessoa fala, o que você quer dizer com isso, né? Exato. E aí você, mas como assim? Eu aprendi na escola, né? De línguas, né? De idiomas, e tá certinha a frase, né? Só que assim, é também da pessoa que está ouvindo, como você disse, né? Querer entender. Exato. Né? Quer dizer, tem que ser dos dois lados. Então, o cara está se esforçando, né? O jeito que ele acha que é o corretíssimo, né? Que todo mundo está entendendo, só que a pessoa não tem essa generosidade de, não, tem razão. Não, ele deve estar querendo falar isso ou aquilo. Certeza. Né? Isso aí mesmo. Faz a diferença. Mas, eu tenho outra história que é engraçada, muito rápida também. Sim. Eu já estava morando na Inglaterra há uns 4 anos. Então meu inglês era razoável, as pessoas me entendiam. E o meu nome é um nome inglês. Exato. Típico inglês. Nome, sobrenome. Por algum motivo é Ronald. Ronald é um nome tipicamente inglês antigo. Hoje em dia não se usa muito. E nos Estados Unidos muito menos. Então na Inglaterra os Ronalds, poucos que existem hoje, porque é da geração passada, na geração do meu pai, esse nome, eles são chamados Ron, tanto é que tem Ron Wood, que é o guitarrista dos Rolling Stones, né? Então o nome dele é Ronald. Tem Ron do Harry Potter. Então você não fala Ronald, você fala Ron. I'm Ron. Assim como Robert, lá para eles é Bob. Sim. Então eu fui entregar um filme para revelar na época. Não tinha câmera digital, você fazia fotografia no filme e entregava o filme para revelar. E a pessoa que estava recebendo me conhecia já, porque eu sempre, pelo menos uma vez por mês, eu levava as fotos para revelar naquele lugar. Aí o cara foi anotar meu nome e falou, "What's your name?" Aí eu disse, "Ronald." O cara olhou para mim, "What?" Eu, "Ronald." Aí, "What?" Eu vi que ele estava brincando comigo, estava fazendo de conta que não me entendia porque sabia que eu era estrangeiro. Aí na terceira vez que ele perguntou, eu falei assim, "Ronald, like Ronald Biggs", que é o grande ladrão do assalto ao trem pagador, famoso no mundo inteiro, que roubou a Inglaterra nos anos 60, ficou milionário e fugiu para o Brasil. Ronald Biggs, todo mundo conhece. Ele levantou um olho desse tamanho e falou assim, "Oh, you cannot say you're a criminal." Então, anote aí, meu nome é Ronald, like Ronald Biggs. Muito bem, Então, mas isso tudo também, né? A gente leva para a nossa história, né? Bom, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. Né? Que você, em Cachoeira, em São José dos Campos, qualquer lugar do mundo, você seja sempre feliz e continue essa pessoa que você é, que não permitiu que o sucesso ou que, né? O conhecimento, né, subisse a cabeça, como a gente conhece muita gente que ficou assim, né, colocando num nível, não, aqui estão os outros, aqui estou eu, né, a gente conhece, e isso infelizmente no meio acadêmico também tem isso, em todos os meios, né, mas que você continue essa pessoa que você sempre foi, né, e sempre muito feliz com a sua esposa, com a Carla, né, com as suas filhas, que elas também têm um caminho delas, né, de sucesso, né, de reconhecimento, porque todas, desde quando nasceram, elas começaram. Você, por exemplo, eu tenho uma recordação super interessante de você com as suas filhas, né, de que elas não assistiam TV, principalmente a TV aberta, quando eram crianças, né, quer dizer, quando você me disse isso, eu achei interessantíssimo, porque o que hoje tem na TV aberta é só isso, é violência, né, e palavras assim, de ódio, né? Então a criança, quando ela está numa fase de crescimento e desenvolvimento, ter todo dia isso na cabeça é um massacre. É verdade. Né? E aí isso se reflete hoje como elas são amáveis, né? Pessoas assim que conseguem falar sobre tudo, em qualquer lugar,
né? Conseguem se expressar. Verdade. E isso é importantíssimo. Então, Tem parabéns também, né? Orgulho dela. Exato, como ser pai. Isabela e Flora, meus amores. Exato, né? Então, assim, e o cuidado que você tem com os animais também, né? Você também, você faz um monte de brincadeira com eles, mas os animais te adoram. Né? Eu, por exemplo, tenho o meu cachorro que te adora. Ele já sabe que se ele for, ele vai ter um treinamento intensivo, né? Mas ele adora, porque você, por exemplo, é uma das pessoas que iam em casa lá em Santa Maria e o Oli ficava tranquilo, né? Tem pessoas, porque o animal tem muito isso, ele é sensitivo à energia da pessoa, né? Então, quando a pessoa ela tem uma energia negativa, os animais ficam ruins, agressivos, né? Eles sentem na hora, né? E você não, você sentava com ele brincava com você e era tudo super tranquilo. É verdade. Bom, então de novo, só agradecer, né? Obrigado. E o Balaco com Walter Pinaia trouxe essa experiência de alguém que sempre lutou na vida e sempre buscou crescer e sempre continuar com o entorno das pessoas, dos amigos. Seu sonho. Quanto custa o seu sonho? Nunca perca a esperança, né? Por mais difícil que às vezes possa parecer você atingir o seu objetivo. Corra atrás dele. Não vale a pena você desistir, né? Vamos esperançar. O Brasil está na era de novas esperanças. Vamos acreditar em nós. Namastê.